assim não recuou. Ele foi fiel até o fim. Senhor, me ajude a ser assim, pois eu não posso desistir. Não, eu não posso desistir. Oh Deus, como eu queria pouquinho só da fé na palavra do teu filho Jó, que tanto lutou, tanto sofreu, mesmo assim não murmurou, que tinha tudo e de repente acabou. Ele me deu, ele mesmo quem tomou. Eu glorifico o teu nome, meu Senhor. Todo sofrimento e dor um dia vai cessar, pois Ele enxugará dos meus olhos toda lágrima e restituirá tudo que se perdeu. E tu verás que Ele é Deus. Oh Deus, como eu queria pouquinho só da fé na palavra do teu filho Jó, que tanto lutou, tanto sofreu, mesmo assim não. Que tinha tudo e de repente acabou. Ele me deu e ele mesmo quem tomou. Eu glorifico o teu nome, meu Senhor. Ó Deus, como eu queria pouquinho só da fé na palavra do teu filho Jó, que tanto lutou, que tanto sofreu, e mesmo assim não murmurou, que tinha tudo e de repente acabou. Ele me deu, ele mesmo quem tomou. Glorifico o teu nome, meu Senhor. Deus, como eu queria. Olá, meus irmãos. Quero desejar a você aí que me acompanha aqui nesse canal do YouTube, também aí no grupo específico da Igreja Batista de Marco 2, a paz do nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse tempo aí de distanciamento social por conta da pandemia do Covid-19, esses canais aqui têm sido muito importantes para continuarmos promovendo aí o Evangelho de Jesus, né? Levando uma mensagem de paz, de conforto, exortando você a continuar firme na sua jornada aí, na sua caminhada espiritual, sempre na presença de Jesus e sobre a ministração do Espírito Santo, para que tenhamos verdadeiramente experiências com nosso Pai Celestial. Amém? Nesse momento queria orar com você. Convido você a orar comigo mais uma vez. Feche seus olhos aí onde você estiver e vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar conosco, Pai. Jesus, toma-nos pela Tua mão e guia a nossa vida, Senhor. A vida que o Senhor nos prometeu, uma vida abundante. Nós pedimos, Pai, assim, pedimos, Senhor, apelando pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua bondade,
e sabendo, Senhor, que não é o outro desejo do teu coração. Então, Senhor, guia-nos pela tua mão e nos leva, Senhor, a uma jornada descansando nos teus braços. Pai, conforte os corações nesse momento também, que estão enlutados, Senhor, por conta dessa pandemia, entes queridos que temos perdidos. Em especial, Senhor, nesse momento, conforte o coração da Kelly, das meninas e toda a família, pela perda da sua mãe Dorcas, que ela se encontre em bom lugar neste momento, descansando nos teus braços. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Dias difíceis, né, irmão? Dias muito difíceis, dias de muita complicação, muito cuidado, muita atenção. Esperamos o tempo quando nós nos reencontraremos de novo, né? O tempo que as igrejas começarem a abrir. E isso até já começou, né? Eu recebi várias notícias de pastores de outras regiões, né? Acompanhando aí pelos grupos da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, em outros estados, né? Onde o isolamento social já está até mais flexível. Os templos já começaram a ser reabertos, ainda com certas restrições, é verdade. Mas já começaram a receber de volta as pessoas para celebrações presenciais. Não é o nosso caso ainda, né? O Rio de Janeiro, pela circunstância aqui do estado do Rio de Janeiro, diante do quadro de agravamento da pandemia, e infelizmente acredito eu que não será para agora o nosso retorno ao templo. Talvez em junho, se a curva do vírus começar a descer. O decreto federal em vigor, ele considera a igreja como uma atividade essencial. E é. E nós concordamos com isso. A igreja é uma atividade essencial. Mas no momento, culto do domingo não. Culto no templo não. Porque o momento ainda não nos permite isso. Da mesma forma que a família é atividade essencial, estamos no mês da família, mês de maio, mas almoço de domingo também não é. Então é tempo de ser família, sim, embora a gente não possa almoçar junto no domingo. É tempo de ser igreja, sim, embora a gente não esteja presencialmente em reunião nos templos. E na verdade, no meu entendimento, irmãos, não nos reunirmos presencialmente é a melhor forma de sermos igreja, porque é a maneira como nos cuidamos uns dos outros, sabe? E cuidamos da cidade, da nossa sociedade, cuidamos do nosso próximo. Então esse é um tempo de mantermos o nosso resguardo, a nossa quarentena, e quem pode permanecer em casa. Cuide-se. Cuide-se. Leve isso muito a sério. Cuide-se. Que a gente acha que vai acontecer com os outros, que a gente nunca. Então cuide-se. Preserve a sua vida. Evite riscos. Amém? É um dia de dor aí, de sofrimento para a família da Kelly, e a gente compartilha dessa dor. Nesse tempo que nós estamos em Marco 2, aprendemos a amar a Kelly, suas filhas, irmão Antônio, e por extensão toda a família. Tive pouco contato com a irmã Dorcas. Se não me falha a memória, uma vez só ela esteve presente num culto que eu estava, na igreja de Marco 2. Mas eu louvo a Deus pela vida dela, pelo tempo que ela passou junto com a sua família. Eu tenho convicção pelas conversas com a Kelly que foi uma mulher de Deus. Então, que Deus abençoe a família da Kelly, suas filhas, Antônio, toda a família. Abençoe e dê consolo nesse momento de dor e de separação. E a vida segue, a vida caminha. E nós precisamos ter continuidade nessa nossa jornada que ainda não acabou, né? Então, o tema que eu quero compartilhar com vocês hoje chama-se paradoxo. Paradoxo. Paradoxo você sabe o que é, né? Paradoxo é a relação de duas realidades que aparentemente se contrapõem, se contradizem e se anulam mutuamente, né? Mas é justamente na afirmação desses dois opostos, de dois polos antagônicos, de dois extremos,
que se afirma uma verdade maior ou uma verdade acima daquilo que está sendo dito. Por exemplo, quando Jesus diz: quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. É um paradoxo. É dando que se recebe. É outro paradoxo. Então, o nosso encontro de hoje é sobre paradoxo. E está baseado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Nós vamos ler aí, desse capítulo 2 do livro de Atos, os versículos 22 a 24. Quando o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, ele diz assim, ó, segundo a palavra, Atos 2, versículos 22 a 24. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Verso 23, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Verso 24 e último, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Olha, irmãos, esse é um texto, ou um dos textos mais extraordinários do Novo Testamento e importantíssimo da gente entender. Paradoxo. Pergunta que dá origem a esse texto aqui é: quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Você pode dizer assim, quem matou Jesus foram os judeus, né? Porque Jesus era o Messias e um judeu, né? O povo judeu não recebeu como Messias. A Bíblia inclusive diz isso, né? A Bíblia diz: veio para os seus, mas os seus não receberam. Então os judeus que não reconheceram Jesus como seu Messias o entregaram à morte. Foram os judeus então que mataram Jesus. E muita gente acredita nisso mesmo, que foram os judeus. A perseguição ao povo judeu acontece em grande parte na história com essa pecha aqui, com esse estigma de que eles mataram Jesus. Segunda Guerra Mundial e outras perseguições ao longo da história da humanidade, muita dela em função dessa pecha aqui, desse estigma de que eles mataram Jesus. Alguém diria assim, não foram todos os judeus, foram os líderes religiosos do judaísmo daquela época, foi o Sinédrio, né? O tribunal religioso judaico daquela época, foram os sacerdotes, foram Anás e Caifás, foram os líderes religiosos, na verdade, que mataram Jesus. O povo, ele foi manipulado pelos esses líderes religiosos, então Anás e Caifás articularam e mataram Jesus. Outros tantos talvez dissessem assim, não foi não, porque quando Pilatos falou, quem que vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus? Né? Como era costume na Páscoa, os romanos, as autoridades romanas libertavam um prisioneiro. O Pilatos disse, quem que vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? E a multidão gritou o quê? Barrabás, Barrabás, né? Então foi a multidão. A multidão sabia muito bem o que estava querendo, o que estava pedindo, tinha motivos, né, para sacrificar Jesus. Então foi a multidão que matou Jesus. E talvez alguém dissesse assim, não foi a multidão que matou Jesus, foi Pilatos. Porque Pilatos poderia ter livrado Jesus da morte, mas ele resolveu lavar as suas mãos. Então foi o Pilatos. Pilatos era a autoridade romana que poderia ter impedido a crucificação de Jesus. Porque o que acontecia naquela época era o seguinte, irmãos, os romanos tinham os judeus como sua colônia. Pilatos era o governador romano e aqui os judeus têm um rei chamado Herodes. Então tem Pilatos, Herodes que é o rei dos judeus, e aqui os judeus têm a sua estrutura religiosa, tem o Sinédrio, o tribunal religioso, que tem o Anás e o Caifás é o sumo sacerdote. O que acontece é que Jesus está dizendo que é o Messias. Se ele é o Messias, ele é aquele que vai ocupar o trono de Israel. Quando ele ocupa o trono de Israel, isso significa dizer que Israel entra em conflito contra Roma. E vai entrar, então, eles vão entrar
então aí em guerra para tornar-se independente do domínio romano. Só que os judeus, os religiosos, os circunstantes, o povo judeu daquela época não recebeu Jesus como Messias e o acusou de ser um falso Messias e inclusive o acusou de blasfêmia, de ser um Messias que está reivindicando ser igual a Deus. Mas eles não poderiam condenar à morte a pessoa de Jesus porque o domínio romano impedia que as suas colônias executassem a pena de morte. Mas os sacerdotes, o Sinédrio, pensou o seguinte: olha, a popularidade de Jesus está crescendo tanto que daqui a pouco não vai dar para segurar esse cara não. E quando chegar no imperador, quando chegar lá em Roma, que está acontecendo isso aqui com a gente, Roma vai passar o carro em cima de todo mundo e vai atropelar. E não vai sobrar ninguém, não vai sobrar Sinédrio, não vai sobrar sacerdote, não vai sobrar o rei Herodes, não vai sobrar nem mesmo Pilatos, não vai sobrar nada. Porque quando Roma vier aqui, vai acabar com essa rebelião, essa revolta, esse levante popular em nome de Jesus, aí Roma vai matar todo mundo. E é isso que Caifás fala, dizendo o seguinte: é melhor que morra um só homem do que todo mundo. E é assim que eles entregam Jesus para a autoridade romana, para Pilatos, acusando Jesus de ser um rebelde político, dizendo: esse cara aí está dizendo que é nosso rei, mas ele não é não. Ele é um falso rei, nós não queremos saber dele não, sabe? E olha, ele está causando confusão e o imperador vai ficar sabendo que você não fez nada, ó Pilatos, vai sobrar para o seu lado também aí. E aí que Pilatos entra na jogada, né? Pilatos conversa com Jesus e ele chega à conclusão de que Jesus não é um criminoso, que ele não tem um crime nenhum e fala o seguinte: olha, eu acho que esse homem é inocente, eu acho que ele não é nada disso que vocês estão falando, mas por conveniência, o Pilatos diz o seguinte: ó, você escolhe aí, querem que eu solte Jesus ou Barrabás? E a multidão então solta o Barrabás. Então, para falar assim, quem matou Jesus? Na verdade, todo mundo matou Jesus. Os judeus mataram Jesus, os romanos mataram Jesus, o Pilatos matou Jesus, o Sinédrio matou Jesus, Anás e Caifás mataram Jesus. Jesus foi morto por todos eles, sabe? E você também matou Jesus, meu amigo. Você também matou Jesus, meu amigo. Todo mundo matou Jesus. Essa é uma verdade muito interessante, porque a nossa prepotência, né? A nossa prepotência, ela é tamanha que nós nos achamos inocentes. Eu lembro que uma vez eu estava dirigindo um estudo bíblico, falando sobre o pecado de Adão e Eva, e uma irmã que estava lá no meio da turma, ela diz assim: essa Eva é uma desgraçada, porque se eu tivesse lá eu não teria comido a maçã. Pensa um negócio desse, irmãos. Pensa um negócio desse. A mulher falou isso. Eu acho que tem um monte de gente que diria assim: se eu tivesse no meio da multidão, eu não teria gritado Barrabás. Eu teria gritado Jesus. Solte Jesus, não Barrabás. Se eu fosse o Pilatos, eu não teria lavado as mãos. Todo mundo, na verdade, se acha inocente. A grande questão é que quando Pedro diz assim: vocês, com a ajuda de homens perversos, assassinaram Jesus. E esse vocês aí inclui eu e você, tá, pessoal? Eu e você estamos nessa aí. E esse é o grande conflito e o grande paradoxo da morte de Jesus. É que, muito embora Pedro diga isso, Jesus foi entregue pelo determinado conselho e para a ciência de Deus, ao mesmo tempo Jesus foi assassinado cruelmente por nós. Porque a rejeição a Jesus é uma rejeição a Deus. Isso é claro como água. Da mesma forma que a aceitação de Jesus é uma aceitação a Deus, ou de Deus. Então tem esse paradoxo aqui na morte de Jesus. Deus disse assim para a humanidade, Deus disse sim para a humanidade e a humanidade disse não para Deus. Então a morte de Jesus é ao mesmo tempo a humanidade dizendo não para Deus, crucificando Jesus, e Deus dizendo sim para a humanidade. Porque ao mesmo tempo que Jesus é morto por nós, ele se deixa matar por nós. É isso que inclusive ele fala para Pilatos. Ele diz assim: olha, se eu quisesse, senhor Pilatos, eu chamaria as minhas hostes celestiais e eu sopraria sobre você aí e dissolveria você, sabe? Mas eu estou me entregando à morte, eu estou me dando à morte. Jesus disse: a minha vida ninguém a tira de mim.
Eu de mim mesmo a dou e tenho poder para dar e pegar de volta, ele diz para Pilatos. Então é isso que é o paradoxo. E esse conflito aqui, onde a ação de Deus e a ação humana, elas se encontram. E aí a gente pode dizer assim, não, no fundo, quem matou Jesus foi Deus. Foi Deus que amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu seu filho. E aí o Pedro diz, tá certo, verdade. Verdade absoluta, mas que vocês assassinaram ele de maneira cruel, vocês fizeram isso sim. Então, esse é o grande paradoxo. A morte de Jesus, quem olha de baixo para cima, vai ver ou ver um assassinato cruel, um inocente sendo morto. Mas quem olha da eternidade, de cima para baixo, vê assim um ato divino em derramar sua própria vida sobre a humanidade. Então esse é o paradoxo da nossa experiência da morte de Jesus na cruz. Então eu sugiro para você, mais uma vez, algumas perguntas para você refletir. Quem matou Jesus, irmãos? Reflita aí. Quem matou Jesus? Na verdade, eu perguntaria para você o seguinte. Dessas personagens envolvidas aqui na morte de Jesus, os religiosos, a multidão, o Sinédrio, Pilatos, Herodes, Anás, Caifás, com qual deles você se identifica mais? Você se vê onde aí? Em qual deles você se identifica mais? Você se vê como um pragmático que nem o Caifás, que está dizendo, se esse cara aí é um Messias falso, é melhor que ele morra logo do que todo mundo aqui morrer. Ele tem a razão dele lá, o Caifás, para pensar desse jeito aí. Já o Pilatos, ele diz assim, olha, eu não vejo nada nesse homem, mas é um problema aí interno de vocês. Vocês resolvem, eu não vou me meter nisso, eu não quero nem saber disso aí. Né? Caifás, ele é pragmático. Ele é objetivo. É melhor morrer um do que morrer todos. Pilatos é conveniente. Não quer se envolver, não quer tomar posição. A multidão, ela está incomodada aqui nesse texto e está assustada, ela está com medo. Ela acha que se a revolta realmente crescer, Roma pode vir com violência, então a multidão está com medo. Enfim, há muitas emoções envolvidas aí na morte de Jesus. Não resta dúvida que muita gente deve ter desejado a morte dele, por uma inveja, por um ódio. O bem desperta o ódio. Você sabia disso? Pois é, o bem desperta o ódio. Quando você vê uma pessoa muito boa, quando você vê uma pessoa que é um exemplo, quando você vê uma pessoa muito íntegra, você acaba ficando com raiva dela às vezes. Porque a própria presença dessa pessoa já diz tudo que você não é. Reflete como um espelho para você. Tudo que ela tem de belo que você não tem, você fica com raiva dela, então você quer até destruí-la. Então na morte de Jesus há muitas coisas, irmãos. Então a pergunta que eu faço é, quem matou Jesus? E das pessoas que estão envolvidas aqui naquelas circunstâncias da morte de Jesus, com qual delas você se identifica e por quê? Mas eu também gostaria de te perguntar o seguinte, qual é a sua responsabilidade na morte de Jesus? Onde você entra nisso aí? Qual é a sua responsabilidade? Como é que você está implicado na morte de Jesus? Como é que você está implicada na morte de Jesus? O que a morte de Jesus diz a seu respeito? O que a morte de Jesus diz para você? É isso que eu gostaria que você se perguntasse hoje. As perguntas de hoje não parecem ser muito boas, não. Sabe? Porque ela nos coloca diante da nossa responsabilidade humana em dizer sim ou não para Deus. E a morte de Jesus é o símbolo de como nós dizemos não para Deus. Isso me leva a considerar que nós matamos Jesus muitas vezes na nossa vida. Muitas vezes. É verdade que simbolicamente e figuradamente nós matamos Jesus muitas vezes na nossa vida.
Então essa palavra de hoje, essa nossa conversa de hoje traz para você de que, como é que a morte de Jesus penetra a sua consciência, sua alma, sua vida, e onde você está nesse cenário aí tão funesto de um inocente pendurado na cruz e de um Deus que se derrama em amor. Por que Deus, irmãos, a pergunta é, por que Deus precisa fazer isso por nós? Por que Deus precisa fazer isso por você? Eu gostaria muito que você refletisse nisso. Se dê o direito de fazer essas perguntas para você mesmo. Depois escreve, anota aí no seu caderno de oração. Em algum tempo você volta lá e visita o seu caderno e refaça essas perguntas e veja se algo mudou. Por que será que Deus precisa fazer isso por mim e por você? A minha oração é que você consiga as respostas pela iluminação do Espírito Santo na sua vida, na sua mente, no seu coração. Que você possa encontrar as respostas que tragam paz ao seu coração. Que Deus te abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe seu ministério. E nós continuamos firmes, orando, intercedendo, clamando ao Deus Todo-Poderoso, para que Ele faça um mover, para que logo cesse essa pandemia que tem tanto nos afligido. Tem tido momentos muito difíceis, momentos de perdas, como hoje a Kelly e sua família perdeu aí a irmã Dorcas. Que o Espírito Santo possa consolar, que o Espírito Santo possa se fazer presente, que o Espírito Santo possa iluminar, irmãos, nossas mentes e nossos corações, para que entendamos que a morte de Jesus não foi em vão. Por que será que Deus precisa fazer isso por mim e por você? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana produtiva, em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça salvadora do Senhor Jesus, o Filho, o grande amor de Deus, o Pai, e a amizade profunda com o Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, mas principalmente com aqueles que entendem que a morte de Jesus não foi em vão. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a santidade, toda a adoração. Amém. Deus, como eu queria um pouquinho só da fé inabalável do teu filho Jó, que tanto lutou, tanto sofreu, mesmo assim não. Que tinha tudo e de repente acabou. Ele me deu e ele mesmo quem tocou. Eu glorifico o teu nome, meu Senhor. Ó Deus, como eu queria um pouquinho só da fé inabalável do teu filho Jó, que tanto lutou, que tanto sofreu, e mesmo assim não murmurou. Que tinha tudo e de repente acabou. Ele deu, ele mesmo quem tomou. Glorifico o teu nome, meu Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, meu irmão. A paz de Cristo.